Graça e paz, irmãos e irmãs. Maio é o mês da família. E eu gostaria de ler um texto com você no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 1 em diante, que diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Não são poucos os pais e as mães que me procuram e falam a respeito das dificuldades e lutas que enfrentam nos relacionamentos familiares, especialmente entre os filhos. Esse texto de Gênesis, capítulo 45, especialmente o versículo 4, traz-nos uma reflexão importantíssima sobre o relacionamento de um filho para com o outro filho, de irmãos para irmãos. Gente, nós estamos aqui diante da maior reconciliação familiar bíblica. Você conhece a história, e se não conhece, eu te desafio a ler a história de José. Ele fora vendido pelos irmãos, foi jogado dentro de uma cisterna. Ele passou por dificuldades, por medos absurdos para um ser humano. E é interessante que quem fez todas essas maldades com ele foram os seus próprios irmãos, filhos do seu pai e da sua mãe. Acho interessante quando a gente lê a Escritura Sagrada e a gente percebe tudo o que o José passou. E agora no capítulo 45 nós temos o reencontro após anos entre ele e aqueles que o havia vendido. José, ele toma uma iniciativa maravilhosa que serve de exemplo para nós diante de Deus. Ele decide primeiramente reencontrar os irmãos. Acredito que muitos irmãos precisam se reencontrar. Gente que vive na mesma casa, mas emocionalmente estão distantes uns dos outros. José então decide reencontrar os irmãos. Não apenas isso, o versículo 4 diz: Chegai-vos a mim. É interessante que José não quis distanciamento dos irmãos, ele desejou aproximação. Mesmo que ele tenha sofrido bastante, mesmo que os irmãos o tenham traído, mesmo que os irmãos o tenham machucado, mesmo que os irmãos tenham tido comportamento reprováveis e até criminoso, José, ao encontrar os irmãos, diz: Chegai-vos a mim. E a Bíblia diz que os irmãos também têm essa aproximação. Eles chegam até José e ali eles choram bastante, ali eles se quebrantam. A Bíblia diz que há perdão, tanto da parte de José para com os irmãos, tanto da parte dos irmãos para com José, porque os irmãos tinham inveja de José, por isso houve toda a desavença e o descontrole familiar. Quando há essa aproximação, nós entendemos que a bênção do Senhor é derramada. Provavelmente eu esteja falando com pessoas hoje que não têm um relacionamento familiar, com os pais, com os filhos, ou de irmão para irmão, de uma forma que a Escritura Sagrada aprova. Quem sabe hoje você precisa tomar a decisão de José, a decisão de se aproximar, a decisão de perdoar e ser perdoado, a decisão de se quebrantar diante daqueles que estiveram na convivência, principalmente na infância. Quanta gente conviveu junto e hoje estão separadas. Acredito que é um novo tempo de Deus, é o mês da família, é o mês de reconciliação. E da mesma forma que houve uma reconciliação extraordinária entre José e os seus irmãos, a minha oração é que você se reconcilie com aqueles da sua casa que convivem debaixo do mesmo teto com você. Amanhã, dia 18 de maio, nós estaremos aqui na igreja em um jejum pelos filhos. Pais,
venha clamar pelos filhos, venha orar pelos filhos, venha apresentar a sua casa e a sua família diante do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.